Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Graças a Deus nós podemos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, não é, irmãos? E quero dizer que estamos felizes porque Deus está conosco, não é? Está conosco aqui também duas senhoras que estão nos visitando em nome de Jesus. Fecha ele para mim, Mateus, isso. E eu agradeço a Deus pelas as irmãs, né? Eu não a conheço. Como que as irmãs chamam mesmo? Yolanda? Aparecida. A igreja quer receber as irmãs com bem-vindo? Bem-vinda em nome de Jesus. Não estranha não, irmão, que a doutrina é assim mesmo, né? Nos dias de doutrina, o pessoal quase não gosta de vir nos cultos. Mas daqui uns dias nós vamos estar lendo o relatório de quem gosta e quem não gosta de vir na doutrina. Então, a gente vai ver bem certinho, amém? Continuando o estudo de semana passada, o ensino de semana passada sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo. E creio que cada um de nós tem aprendido ricamente sobre esse assunto, amém? Quero ler com os irmãos Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, amém? Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Nós estamos falando sobre o símbolo do Espírito Santo. Glória seja dado ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique de pé para nós lermos a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Podeis sentar. Semana passada nós falamos sobre os sete espíritos de Deus. Então nós enfocamos os 7 nomes que tem o Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade nesse trabalho. E nós vamos continuar falando sobre o símbolo que possui o Espírito Santo. Semana passada nós falamos sobre o fogo. Esse trecho que nós acabamos de ler fala do fogo. O fogo é... O que é o fogo? Mantoninho, o que é fogo? O que é fogo, Terezinha? O que é fogo, Valdecir? É uma substância que queima. Certo, maestro? É uma substância que queima. E o Espírito Santo, como nós vimos semana passada, ele tem por símbolo o fogo. E esse fogo queima. Queima, limpa, purifica e assim por diante. Uma certa vez, logo que nós chegamos aqui em Jaú, a Lucélia teve uma palavra do Espírito Santo. E ela viu um grande forno e um homem dentro do forno, que passeava ali dentro, dançava dentro daquele forno. E tinha uma pessoa do lado de fora deste forno. E ela perguntou para aquele homem, por que é que aquele homem está dentro daquele forno? E aquele homem respondeu para ela, falou assim, olha, aquele homem está se purificando. Naqueles dias, Deus me fez entender o seguinte, que o forno é a igreja. Melhor, aquele homem representa a igreja. E que aquele homem que estava no forno é eu e você. E o forno representa o Espírito de Deus.
que está purificando a sua igreja. E o fogo tem a incumbência de purificar. Quando ele queima para santificar o coração do homem. Amém? Deu para entender? Mas o fogo também limpa. Você sabia que se você quer uma coisa limpa, vamos supor uma panela cheia de sujeira, de óleo grudento, como você limpa? Muitas vezes você tem que colocar no fogo para tirar. Não é assim? O fogo tem a intenção de limpar o coração do homem. Quando alguém quer uma joia preciosa, o ouro, leva-se no fogo para ser transformado nesta joia bonita que nós possuímos, que é aliança. O fogo limpa, o fogo transforma, o fogo purifica. Mas também, você veja bem, se você pegar um barro e colocar o barro no forno, o que acontece? Quem sabe? Edna, o que acontece? Pegar um tijolo de barro, colocar no forno, o que acontece? Hã? Fala, dona Ana. O que acontece? Queima. Faz o quê? Cozinha. Ele endurece. Não é assim? Se você pegar um tijolo, para fazer tijolo, leva no forno. Fazer um barro, um vaso, leva no forno. E o fogo tem poder para endurecer o coração mais cético, o coração daquele homem que não crê. Ele endurece. Mas agora vou fazer uma outra pergunta. Se você pegar a cera e colocar no forno, o que acontece? No fogo? Derrete. Não é isso? O fogo derrete o coração do homem mais duro. Porque o Espírito Santo tem esse poder de amolecer e de endurecer. Porque é dado ao Espírito Santo esse talento, vamos dizer assim. O fogo faz isso. E o fogo purifica. Se você observar uma pessoa ruim, uma pessoa má, acontece o quê? Ele se conhece a Cristo, vai acontecendo o quê com aquela pessoa? Vai sendo transformada. E o fogo purifica o coração. Quem já foi purificado pelo Espírito Santo aqui? Aleluia. João, escrevendo, diz assim, no versículo 11: e eu vos batizo com água para o arrependimento. O batismo, quando você conhece a Cristo, você precisa passar pelas águas. E João falava que esse batismo nas águas era o batismo para o arrependimento. Mas ele fala assim: mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E ele está dizendo assim: olha, o Espírito Santo tem fogo. Jesus vai batizar as pessoas com fogo. E ele fala uma palavra profunda. E ele tem na sua mão uma pá. E esta pá vai limpar a sujeira, a eira. Aí ele vai falando: e vai recolher no celeiro o trigo, e o que não presta jogado no fogo do inferno. E, amados irmãos, isso aqui está dizendo que o Espírito Santo tem poder para purificar o coração do homem. O homem conhece Cristo, e ele agora começa a santificar, transformar a vida do homem. Aleluia. Graças a Deus que você conheceu Jesus. Graças a Deus que você um dia entregou a sua vida para aquele que está transformando você. Eu quero dizer mais: um dia você pode pensar assim: mas eu sou cheio de falhas, cheio de problemas, como pode isso acontecer na minha vida? Um dia aquele que começou a obra, um dia por certo ele vai terminar. Porque aquele que começa, ele termina. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, santificando você,
purificando, tirando a mentira, as vaidades, os problemas do mundo, tirando as coisas que o mundo te oferece. O Espírito Santo está fazendo isso. Também semana passada nós falamos sobre o vento. O vento, quem já viu o vento? Já viu o vento, irmãs? Já viram o vento? Ninguém vê vento, mas você vê o pó que o vento faz. E o vento tem como símbolo também do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam lá em Jerusalém, fazia 10 dias que Jesus tinha morrido. E os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar que Jesus tinha deixado eles. Mas de repente, um vento veemente entrou naquele lugar. E aquele povo começou a receber o batismo com o Espírito Santo. E foram vistas na cabeça daquele povo línguas como repartidas como fogo. Mas uma coisa aconteceu ali. Um grande vento entrou naquele salão. Eu não sei como é que eles estavam. Se eles estavam sentados, se eles estavam de pé, se estavam deitados, se estavam num pequeno salão, mas não sei. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo desceu naquele lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que foi com um vento veemente. Eu fico pensando às vezes, se acontecer aqui de uma noite dessa, o Espírito Santo entrar aqui com um vento veemente, começar a varrer sujeira, limpar tudo, começar a mexer com o coração de cada um. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Mas eu gostaria que isso acontecesse logo. Porque o Espírito Santo é como um vento poderoso. Um vento, um furacão poderoso. E onde ele passa, ele deixa marcas profundas. E aquela pessoa que recebe poder do Espírito, ele nunca mais é a mesma pessoa. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Aleluia. Você que não é, dentro em breve, talvez semana que vem, nós vamos começar uma campanha de vigília lá no sítio do irmão Hélio. Nós vamos começar a ir lá. Cada 15 dias, um sábado sim, um sábado não. Um sábado sim, um sábado não. Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar e Deus vai te batizar. Uma outra coisa, a palavra de Deus também diz que a água tem como símbolo do Espírito Santo. Você já bebeu água, né? Acho que todos nós já beberam água. Mas você sabe que a Bíblia fala sobre a água em muitos lugares. Mas a água, quimicamente, é chamada de H2O. É isso? H2O. É uma substância química que o homem não passa sem. Você consegue ficar sem água? Consegue, Edna? Consegue, irmã Vendramini? Consegue ficar sem água? Ninguém consegue ficar sem água. E olha, irmãos, e a água se usa para tudo. Para tudo se usa a água. Quer ver? Vamos pensar um pouco, vamos achar exemplo para isso. Vamos pensar. Lá no hospital, Edna, você usa água. Dê um exemplo. E lá no hospital, segundo um dia você me informou, hoje em dia, os medicamentos para curar uma ferida está sendo usado o quê? Água e sabão. O Espírito Santo é água. Se o teu coração está ferido, a solução é beber desta água. Amém? Quem está com sede vai aonde? Aonde? Lá na fonte do Cano Torto. Né? Eu lembro aqui, teve uma época que Jaú não tinha água. E fazia fila lá no Cano Torto para todo mundo beber. Quem tem sede vai na fonte. Jesus disse que Ele é a água da vida. E quem tem sede vai aonde? Vai em Cristo beber. E o Espírito Santo está aí para derramar desta água. Só não bebe quem não quer. Só não bebe quem tem preguiça. Mas aquele que quer beber desta água, diz a Bíblia que fluirão de seu ventre. Aleluia. Eu quero dizer, amado, que essa água está aqui, ó, nesta noite. E outra coisa que a água faz, além dela sarar a ferida, ela faz uma outra coisa. As irmãs sabem, os homens quase não, mas as irmãs, a maior parte. Quando tem uma roupa suja, o que acontece? Você pega o barro para lavar lavar a roupa? Pega, irmãs? Pega barro para lavar a roupa? Eu acho que não. Vocês fazem o quê? Pega água e lava a roupa. A roupa está suja,
Você põe sabão em pó, não é isso? Põe o Omo Total, detergente lá e lava a roupa. O Espírito Santo é a água que lava a nossa roupa, que purifica nosso coração. Esta água que eu e você precisamos beber, precisamos dela. Porque esta água tem um poder que você não vê. Você pode estar com a sua roupa manchada espiritualmente. Pode estar muito suja, mas o Espírito Santo tem poder para limpá-la. Amém? Quantos creem nisso? Dá glória a Deus. Aleluia. A água também limpa o coração. E tem mais, amados. Além da água curar interiormente a ferida, limpar, a água também, ela purifica. Você já imaginou? Eu gosto de pensar naquela mulher que a Bíblia fala de Agar. Eu posso pensar nela, eu gosto de pensar nela, porque Agar é simbolicamente a pessoa escrava. Aquela pessoa que está sempre presa por alguma coisa. Nós vemos Sarai, mulher de Abraão. Não é isso? Mulher de Abraão. Ela queria um filho. Amém? Ela queria ter um filho. Mas acontece que ela não podia. Então ela falou para Abraão, olha, casa com a tua serva, com a tua escrava. Coabita com ela e tenha um filho com ele. E assim foi feito. E Abraão teve um filho. Quem lembra o nome desse filho? Quem lembra? Ismael. Ismael é o filho da escrava. E um dia Sarai, por a graça de Deus, também teve um filho que chamava Riso. Vocês não sabem disso? Que chamava Riso, que era um menino muito bonito. Esse menino na realidade chamava Isaac, que quer dizer riso, que quer dizer alegria. Sarai teve aquela mulher, aquela criança. E amados irmãos, passou o tempo. Estavam lá aqueles dois meninos, o menino da escrava e o menino da livre, que é Sara, né? Sara representa a livre e Agar representa a escrava. E um dia aquela mulher, Sara, começou a sentir ciúme da escrava. Por quê? Porque era o primeiro filho de Abraão. E lógico, a mulher começou, olha, Abraão está dando mais carinho para Ismael do que para o meu filhinho Isaac. Abraão, sabe o que você faz? Manda a tua serva embora. Ela leva com ela o menino e eu vou ficar sozinho com meu filho Isaac. Olha que situação, amados. Percebe uma coisa, manda teu filho embora com ela e eu vou ficar aqui com você, Abraão, nosso filho Isaac. Muitos corações são iguaizinhos. Muitos de nós pensamos igualzinho. Existem muitos aí no mundo escravo do pecado. Mas quando ele vem para a igreja, nós não damos o amor que precisamos. Sentimos o melhor ficar conosco aqui mesmo do que amar alguém aí fora. Estava lá Sara com ciúme de Ismael. Então Abraão chegou um dia para Sara e falou, olha Sara, Agar, pega seu menino e vai embora. Não dá para nós ficar aqui no mesmo teto. E Agar pegou aquele menino e foi embora. E diz a Bíblia Sagrada que em dado momento, no deserto, aquela mulher se viu em aperto. Acabou a água. Olha, amado, acabou a água. Não tinha mais água para Agar beber. E ela pensou uma coisa: eu vou pegar aqui o meu filho, vou colocar aqui debaixo desta árvore, nesta sombra. Vou colocar aqui debaixo dessa árvore, nesta sombra. E meu menino vai morrer aí, e eu vou embora. Deixa ele aí, eu vou embora. Mas o menino começou a chorar na árvore. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor ouviu o choro de Ismael, viu o choro de Agar, e veio correndo e falou, Agar, não temas. E diz a Bíblia que aonde não existia água, Deus fez nascer água para dar água para Ismael. Esta água, amado, simboliza o Espírito Santo. Tem muita gente vivendo
Mas hoje, Deus dá Santo. E esse Espírito Santo está aqui para te sustentar. Você tem passado o deserto, mas o Espírito tem te dado a água. Esta água tem te matado a sede. Esta água tem sustentado a tua vida. E esta água tem purificado o coração do homem. Aleluia. Só não bebe quem não quer. Só não bebe quem não quer. Mas aquele que tem sede, ele vai à fonte. Quem quer ir na fonte beber água? Levante a mão. Glória a Deus. A água. Em Êxodo capítulo 17, nós vemos essa história. Vemos Ezequiel capítulo 36, falando sobre a água também. Amado, como é bom você beber dessa água. Eu não sei, tem muita gente que não gosta. Preferem, sabe o quê? Preferem beber da água, sabe qual água? Água suja, poluída, águas que não prestam, do que beber da água limpa. Tem muita gente que gosta da água do rio Jaú. Não tem nada contra o rio, mas é uma água suja. E tem gente que vai lá beber. Ao invés de vir na igreja, fica no pé daquela maldita televisão e esquecem o compromisso com o Pai. Vive bebendo aquela água que Satanás joga, mas esquecem o compromisso com Jesus. Bebendo da água imunda, suja, poluída. Você gostaria de beber desta água, irmão? Não. Eu clamo a você em nome de Jesus. Larga a mão e começa a beber de uma água pura, santa. Uma água que vem para saciar a tua alma. Aleluia. Em nome de Jesus. Mas tem gente que não gosta. Amém? Vamos beber da água bonita, boa? Da água cristalina? Uma certa vez eu estava no Paraná. Numa fazenda chamada Mirindiba. Pega ela para mim também. Célia, faz favor. Eu estava numa fazenda chamada Mirindiba. E lá naquela fazenda, eu almocei e depois à tarde eu fui dar uma volta. E amado, eu descobri um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Um ribeiro de água. E aquele ribeiro era de águas cristalinas. Águas branquinha, pura, que saía de uma fonte. Eu fiquei ali aquela tarde. Dobrei meu joelho lá no meio daquela mata, na beira daquele regaço, e comecei a meditar em Deus. O salmista Davi dizia que é um rio cujas correntes alegram o coração de Deus. Mas tem muita gente que não está bebendo dela. Muita gente. Hoje era para nós estarmos aqui pelo menos com 20 e poucas pessoas. E nós podemos contar, se tiver 15, 20 é muito. Por quê? Porque ninguém se interessa mais por essa água. Isso é um sinal do final dos tempos. Muita gente está bebendo de tantas fontes, mas estão esquecendo de beber da água da vida. E Jesus, amado, vai voltar a qualquer momento. E nós precisamos mais do que nunca beber desta água. E Jesus falou assim, que a palavra de Deus também limpa. E a palavra de Deus é a água que eu e você precisamos beber. Essa palavra que a princípio ela mexe com o coração. A Bíblia diz que João pegou aquele livro e comeu. A princípio no seu paladar era doce como mel, mas quando entrou no ventre era amargo como um fel. E a Bíblia sagrada, ela é uma água que você bebe, vai bebendo, ela vai transmitindo em você, matando a sede, mas vai chegar uma hora que ela vai limpando a sujeira, vai limpando tudo aquilo que não presta, porque a palavra de Deus é uma água bendita, e a Bíblia diz que a água vai batendo, até que ela quebra o coração. Amados irmãos, comece a beber desta água, porque essa água purifica, ela refresca, ela sacia e mata a sede. Tem muita gente que não quer beber dela. Mas bendito o varão, aleluia, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Lá em Jeremias ele diz assim:
O varão que confia no Senhor é semelhante àquela planta, àquela árvore que é plantada junto às águas. Porque quando vem o calor, quando vem a seca, a árvore está ali na beira da água. A planta está na beira da água e sacia e traz fruto no tempo do ano seguinte. Nunca deixa de dar fruto. A planta que está na beira da água. Vocês já viram? Já viram isso? Quem já viu? Uma árvore na beira de um rio. Ela não morre, porque ela bebe da água. Mas Jeremias também diz um pouquinho mais em cima: maldito o varão que confia no homem, no seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É como uma árvore no deserto. Quando vem o calor, ela seca. E quando vem o tempo de dar fruto, ela não dá fruto. Por quê? Porque ela não tem água para se alimentar. Mas se você tem água na sua vida, você pode beber desta água e ter vida. Amém? Amém? Amém, amados? Vamos beber dessa água? Vamos, em nome do Senhor. Bom, continuando. A Bíblia também fala a chuva e o orvalho. Lá em Salmo 72, vamos ler ali, Salmo 72, versículo 6. Salmo 72, versículo 6. Versículo 6. Ele descerá como a chuva sobre a erva, ceifada como os chuveiros que umedecem a terra. Ele descerá como a chuva. Aqui está outro símbolo do Espírito Santo, a chuva. A chuva. Eu lembro de uma passagem. Elias profetizou para Acabe que durante 3 anos não choveria. Amém? Quem lembra disso na Bíblia Sagrada? E durante 3 anos não choveu. Houve uma seca terrível lá naquelas províncias. Mas passado um tempo, diz a Bíblia que Elias orou. Elias orou. E Elias tinha um moço, vamos dizer assim, um companheiro. Mas Elias orou pedindo chuva. E a Bíblia diz que Elias falava para o moço: olha, vai lá ver se tem nuvem no céu. Quem lembra disso? Essa passagem. E aquele moço ia, olhava lá para longe e chegava para Elias e falava: olha, não tem nuvem no céu. Passou mais um tempo, Elias tornou a dizer para ele: vai lá ver se tem chuva. Não tem chuva, não tem nuvem no céu. Mas passou mais um tempo, Elias tornou a mandar aquele moço: vai lá ver se tem nuvem no céu. Aí o moço voltou e falou: olha, Elias, está acontecendo uma coisa lá longe. Eu estou avistando uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, como se fosse uma palma de uma mão. E diz a Bíblia que aquela nuvenzinha foi crescendo. Aí então Elias perguntou de novo para o moço: e agora, o que você ouviu? Olha, eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva que vem. E amados irmãos, nós estamos ouvindo o ruído de uma chuva abundante que vai vir pela frente. Deus vai derramar do Espírito Santo, e muitos vão ser batizados com o poder do Espírito Santo, porque vem chuva pelo céu. Vem chuva. Nós estamos vivendo agora um tempo de seca. Não chove há muitos meses, não chove há muito tempo, e muitos estão vivendo nesse deserto. Mas vai chegar um dia que vai derramar do poder do Espírito Santo, e aquele que estiver molhando debaixo dessa chuva vai receber poder na vida, porque aquele que quer, recebe. Mas quem ficar em casa de guarda-chuva não vai receber. Quem ficar em casa no tempo do derramar do Espírito, Deus vai derramar, amado. Então busque essa chuva. Recebe dessa chuva serôdia, da chuva fora de tempo, e Deus vai te dar. Amém? Lá no Salmo 30. Simboliza o Espírito Santo.
versículo 3. 133. Eu errei, desculpe. 133. Salmo 133, versículo 3. Vamos ler aí. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Oséias 14, versículo 5. Eu vou ler para vocês. E eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como Líbano. Eu serei para Israel como orvalho. E aqui o salmista diz no Salmo 133, como orvalho de Hermon. Davi está dizendo que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, né, de Araão, e desce pela barba, e desce na hora, na gola dos vestidos. Aí ele fala, como orvalho que desce de Hermon. Hermon é um monte, Monte Hermon. Esse monte é o muito alto, é o maior de lá. Existe o Monte Prisca, mas existe o Monte Hermon. Lá desce um orvalho, e aquele orvalho, ele vem descendo, descendo, e molhando toda a grama. E, amados irmãos, o orvalho simboliza também o Espírito Santo. Enquanto você dorme, enquanto você está deitado, dormindo, um sono profundo, você não vê o orvalho que desce. E esse orvalho simboliza o Espírito Santo. Em muitas vidas, em muitos corações, você não vê o Espírito Santo atuar, mas ele atua como um orvalho que desce na cabeça e no coração do homem. E esse orvalho está descendo hoje, no meu e no teu coração, para a glória de Deus. E Deus está abençoando a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Você imagina o orvalho descendo de noite. Quem já viu de manhãzinha cedo? Bem cedinho, 5:30, 6 horas. Passa assim na grama, assim, molhado. Já imaginou? Já viu, Roberto? Já viu, irmãos? Já viu? Já viu, dona Ana? Já viu? O orvalho. Irmãos, o Espírito Santo tem muito para abençoar a gente. Só não abençoa porque muitas vezes nós não temos compromisso com Ele. Nós não damos lugar a Ele. Ainda mais, lá em Oséias capítulo 6 ainda, fala também de uma coisa muito importante. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos lá. Falando ainda da chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Orvalho e a chuva. São duas coisas que arregam a terra. Antes do dilúvio não existia chuva. Sabiam disso? Mas o que regava a terra era o orvalho. Agora, depois do dilúvio, a chuva veio, inundou a terra. E hoje, amado, sem falta de chuva, com a falta da chuva, muitas plantas estão morrendo. E eu quero dizer uma coisa. Com a falta do Espírito Santo, muitas pessoas estão morrendo na igreja. Muitos de nós aqui dentro da igreja estão mortos. Por quê? Porque não estão bebendo desta água maravilhosa. Estão morrendo. Mortos nos pecados e delitos. A chuva seródia não está regando mais. Ele abandonou a leitura da palavra, a oração, frequência nos cultos. Estão morrendo. Aleluia. Muito bem. Nós já estamos terminando. Ainda tem mais 3 coisas ainda para falar. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós já falamos sobre
O fogo como símbolo do Espírito Santo, o vento, a água, a chuva e o orvalho. Agora nós vamos falar sobre o selo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo. Qual é a impressão que vem na sua mente sobre o selo? Quem pode me dar aqui uma pista? Quando se fala de selo, o que você pensa? Valdecir, o que você pensa quando se fala de selo? Trancado, alguém que trancou. Quando você vai pôr uma carta no correio, você tem que selar. Nos tempos da Bíblia não existia esse tipo de selo. Com um papelzinho, com um desenho bonitinho, com florzinha, com passarinho, não é. Naquele tempo, o selo era um anel que um rei ou um escrivão, alguém possuía. O dono de uma terra, de um gado, possuía aquele selo. E ali ele tinha a sua marca. E vamos supor que um dono de uma terra, de uma fazenda, de um gado, ele tem a sua marca. A sua marca fosse a letra A, um exemplo. E ele fosse lá num sítio, numa fazenda, e comprasse 1000 cabeças de boi. Então, ele fazia o negócio, depois ele vinha para a sua terra, para a sua casa, ele mandava os seus empregados ir buscar aquele gado, mas como saber que aquele empregado estava comprando em nome do seu patrão? O patrão dava a ele o seu selo, e ele então podia levar o gado embora. E quando o patrão chegava com o gado lá, então ele marcava com aquele anel o seu gado, com aquela letra. E aquilo era um tipo de selo marcado. Quando Jesus conta a história de uma mulher que abriu, quebrou o vaso de alabastro, de um óleo de nardo puro. Quando ela quebrou aquele lacre era um selo. E aquele selo foi quebrado. Então diz a Bíblia que o perfume que tinha dentro daquele óleo, daquele vaso melhor, ele começou a inundar aquela casa. Mas existia uma coisa chamada selo. Quer ver uma coisa? Você vai pôr um carro, você tem que ter o lacre. Aquilo lá é o selo. Para tudo hoje existe um selo. E Jesus, também aqui Paulo está dizendo que nós recebemos um selo. Estamos selados pelo Espírito Santo. No dia que você aceitou a Cristo, esse Espírito entrou dentro de você, selou você. Agora você tem uma marca, e esta marca é o selo do Espírito Santo. Então, em outras palavras, isso significa que você pertence ao Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Que bom você saber, que eu saber, que nós somos carimbados, selados pelo Espírito Santo. Então agora eu sei que eu pertenço ao Espírito Santo. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem ainda não recebeu esse selo glorioso na vida e quer receber ainda hoje? Aleluia. Então busca. Comece a buscar, amado, esse batismo glorioso, o selo da promessa, do Espírito Santo da promessa. O selo significa possessão. Não é possessão demoníaca. Quando você vê possessão demoníaca, sabe o que é que simboliza, que significa? Que o diabo apossou daquele corpo. Por isso que é possessão. Agora, quando você está falando do Espírito Santo, que possui teu coração, ele possui a tua vida. Em outras palavras, você é possuído pelo Espírito de Deus. Você pertence ao Espírito Santo. Pessoal amado, que bom saber que você não tem dono, que você não se pertence
Sabia, Valdecir, que você não tem dono, que a Edna não manda em você, nem você manda na Edna, que ninguém pertence a ninguém, que a única coisa que você pertence aqui é o Espírito Santo, que Ele te comprou, aleluia, e que Ele é seu dono, glória a Deus. Quando você comprar um bichinho de estimação, qual é a primeira coisa que você faz? Põe uma coleirinha e sai, um cachorrinho, por exemplo, você sai pela rua dizendo, esse aqui é meu, ele tem uma coleira e me pertence, não é assim? Não é assim um coelhinho? Uma vez eu vi um gatinho com uma coleirinha bem bonita, e aquela mulher, com toda a audácia, ela falava, esse gato me pertence. Assim é o Espírito Santo. Quando você está selado, Ele diz para você, você me pertence. Aleluia. Isso significa possessão. Uma outra coisa que simboliza o selo do Espírito Santo: segurança. Sabia? Quando o carro forte vai levar o dinheiro para outro estado, para outro país, aqueles malotes, existe uma segurança ali dentro. E aquela segurança é o carimbo do banco. O banco que pertence àquele dinheiro. E lá vai guardado por 4, 5 soldados. Ali aquele dinheiro é segurado fortemente. Ninguém rouba. Ainda que os ladrões hoje estão roubando. Mas está seguro. Você está seguro pelo Espírito Santo. Isso significa que Ele não te deixa. Sabia que o Espírito Santo não deixa você? Ah, mas Ele se afastou. Eu vou ilustrar aqui para você. Aqui está as mãos do Senhor, Espírito Santo. Você está embaixo. Você está embaixo. Vamos ilustrar aqui como se fosse você. O Espírito Santo continua dentro de você. Agora, ele não sai. Quem sai, sabe quem é? Você sai. É você quem sai. É você quem dá mancada. É você quem falha. É você que erra. Mas ele continua lá, grudado em você. Não quer te largar. Você falha, erra, peca, faz tudo errado. Mas ele está com você. Por quê? Porque você é dele. E como dele, ele sente até ciúme de você. Amém? Convicção que somos filhos dele, de Deus. Você tem certeza que é filho de Deus? Somos. Para nós terminar, tem mais 2. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Se nós aprofundarmos nesse capítulo, nesses 3 trechinhos aqui, nesses 4, 5 aqui, nós vamos ver que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3, o Pai no céu falando, esse é meu filho, e o Jesus ali e o Espírito descendo sobre ele. Para muitos é confusão, não entende essas coisas, mas aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. E esse símbolo significa muita coisa, amado. A primeira coisa que a pomba representa é brandura. Quando você vê uma pombinha branca, você logo tem um carinho por ela. Não é? Olha que coisa linda. Brando. Doçura. Não é assim? A pomba é o símbolo da brandura. Uma outra coisa, amabilidade. Vocês já observaram como que as 2 pombinhas se amam? Quem já teve o privilégio de ficar olhando um casal de pombas aqui? Tempo. Eu não digo assim, olhar de vista assim não. Mas observar. Ficar olhando aquele casal, aquela pombinha. Como que eles, sabe, eles se amam. Ela é uma ave doce. Não é uma ave tipo como chama? O avestruz. Não, o avestruz não, aquela águia. Não é a águia. A águia é uma ave de rapina. A pomba é uma ave doce. Uma ave mansa. Né? Você vai ali no mercado municipal, você vê lá assim, dezenas de pombinhas, você até entra para o meio dela, ela não tem medo. Agora chega perto da águia, a águia não consegue, ela voa.
E você sabia que a pomba é a única ave que não possui o fel? Porque o fel representa a amargura. E a pomba não tem o fel, porque ela é uma ave amorosa. Amém, gente? Outra coisa que representa a pomba: inocência. Tudo isso representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem malícia, viu? Tem muito crente malicioso, mas o Espírito Santo não tem malícia. Ele é como uma criança inocente. E quem tem o Espírito Santo também é inocente. Não vê malícia, irmão, não vê. E olha que eu já vi gente maliciosas. Outra coisa que representa também suavidade. A pombinha é uma ave meiga, sabe? Suave. Branquinha, então nem se fala. Outra coisa que representa também esta pombinha, a paz, né? A paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz no coração. Antes de eu ter Jesus na vida, de ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa revoltada, cheia de ódio, cheia de amargura. Eu não gostava de ninguém, não tinha paz no meu coração. Mas conheci Jesus, hoje eu tenho paz na minha vida. Aleluia. Outra coisa, pureza. Você pode observar que a pomba não gosta de sujeira. Bem que ela faz. O ninho dela é terrível. Mas ela em si não gosta de ser suja. Não gosta. Ela é o símbolo da pureza. Olha, amados, se nós for ficar aqui falando sobre a pomba, nós vamos a noite toda. E você vai ver que cada característica representa o dom do Espírito Santo na tua vida. Se você tem o Espírito Santo, então você tem que ser o quê? Brando, doce, amável, inocente, no sentido de sem ter malícia, suave, ter paz, pureza e paciência. É a última que eu queria falar. Mas quantas vezes parece que isso está tão longe de nós. Mas eu quero desafiar você para procurar, começar a ter isso na vida. Amém, amados? Outra coisa, que fala também em Êxodo capítulo 30. Vamos dar uma lida lá no Velho Testamento. Êxodo, capítulo 30. Versículo 26. Ao 29. Bom, eu quero só ler o 30, o 29 e o 30 para nós. E assim santificará estas coisas, para que seja santíssima. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e as santificarás para me ministrar o sacerdócio. Isso aqui está falando do óleo do azeite. Mais embaixo aqui no capítulo 28, você também vai ver sobre o azeite, né? No 27, versículo 20, 21, fala do azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos o porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. A Bíblia fala muitas vezes sobre o óleo, sobre o azeite, e fala do azeite santo. O azeite santo é o símbolo também do Espírito Santo. Eu não me recordo bem assim onde está em Levítico, não sei se é o capítulo 6, não me recordo direito, mas fala que a pessoa, quando fosse fazer um bolo, ela deveria pegar a massa, fazer a massa sem fermento e misturar o azeite ali dentro daquela massa. Hoje as irmãs que faz bolo faz mais ou menos parecido. Precisa colocar o óleo para amassar o bolo, não é isso? Quem faz bolo sabe. Mas naquele tempo já se fazia isso. Então a pessoa que ia fazer o bolo pegava o azeite e misturava. Isso significa que o Espírito Santo tem que estar dentro de nós. Vejam bem, amados, dentro de nós.
dentro do nosso coração, dentro da nossa massa humana. Agora, depois do bolo pronto, presta atenção nisso. O sacerdote deveria pegar o azeite e derramar em cima da massa do bolo. Por quê? Porque ali estava sendo consagrado aquele bolo. Isso significa que o Espírito Santo deve estar sendo derramado em nossa vida continuamente. Nós lemos aqui um trecho que fala lá que o castiçal de ouro devia ser colocado azeite todo dia, para que ficasse aceso continuamente. Isso deve ser em nossa vida continuamente, o Espírito Santo em nossa vida. Não pode deixar de ter. Uma outra coisa que simboliza também o Espírito Santo, além que falando do azeite, é que o Velho Testamento, a pessoa que fosse leprosa, ela deveria chegar no sacerdote. O sacerdote pegava o sangue, colocava na mão esquerda o sangue, molhava a ponta do dedo e colocava na orelha direita da pessoa, aqui na orelha direita, e no dedão do pé. Estão entendendo como é isso? O sacerdote pegava o sangue do animal, colocava na mão esquerda, depois ele molhava o polegar direito no sangue, colocava aqui na orelha e depois no dedos dos pés. Depois que ele fazia isso, agora ele pegava um frasco de óleo que era colocado num chifre, num chifre de animal, ali naquele lugar santo, sacrificado ao Senhor, consagrado ao Senhor, derramava também na mão esquerda o óleo, depois passava o polegar direito e colocava na ponta da orelha e depois no dedão dos pés. Sabe o que significa isso? Que o sangue de Jesus purifica a orelha até os pés. Aleluia. Aí depois uma outra coisa. Depois que ele molhava o óleo na mão direita, punha assim na orelha e no dedão. Esquisito isso, né, você? Mas era assim que ele fazia. Depois ele derramava de novo o restante do óleo na mão e derramava na cabeça do indivíduo. Aleluia! Porque o Espírito Santo, com o sangue de Jesus, ele purifica, e com o óleo ele batiza o crente no poder do Espírito Santo. O azeite serve para muita coisa. O azeite, você pegar uma catraca enferrujada, se você colocar óleo, ela começa a andar. Assim é o crente que está enferrujado. Começa a receber a unção do Espírito. Ele começa falando em língua. E vai sendo uma bênção na sua vida. Aleluia. Eu não vou ter mais tempo para falar. Mas eu gostaria, você que precisa deste óleo, amado. Começa a deixar o Espírito Santo na sua vida. Começa a deixar ele atuar. E você vai ver que vai ser uma bênção. Amém, amados? Amém? Deu para aprender alguma coisa? Semana que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio aqui nessa noite? Levante a mão. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Vem a semana que vem aprender. Depois nós vamos estar falando mais coisas sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Depois nós vamos falar assim, como ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que deixou de lado. Estão pregando muito sobre Jesus e é bom que se pregue sobre Jesus. É bom que se fale de Jesus o máximo que puder. Mas muitas vezes as pessoas esquecem o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Paracleto, que orienta o nosso advogado. Amém? Vamos fazer mais uma oração em nome do Senhor. Eu quero convidar aqui irmão Toninho fazer essa oração para nós encerrarmos em nome de Jesus. Vamos orar. Amantíssimo Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença para aqui, Senhor, te agradecer por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, Senhor, de aqui podermos aprendermos da Tua palavra, para que, Senhor, nos enchermos, Senhor, da Tua palavra, nos enchermos do Teu Espírito. Pai querido, e esta bênção, Senhor, nós recebemos, Senhor, nesta noite. Ó Pai amado e santo, eu te agradeço, ó Pai,
Em nome de Jesus, teu Filho amado, daquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amados. Podem sentar só mais um minuto, nós já estamos encerrando. Eu gostaria de dar 2 avisos aqui que é importante. Primeiro aviso, que sábado às 2:45 da tarde, eu vou estar falando na rádio Cultura. Fica 990 quilowatts, como que fala? Hã? Kilohertz. Kilohertz. Bom, 990 kHz, às 3h30, no programa Mensagem da Paz. É da Igreja Presbiteriana Renovada, o pastor Adenilson me convidou e para mim fazer o programa eu vou estar fazendo. Meia hora de programa, então vá lá e ore a Deus que eu estou querendo, quem sabe no futuro Deus me dá um programa para nós também fazermos, amém? Então não esqueça, avise seu amigo, seu vizinho, 2:45, ligue o rádio para ouvir o pastor falando lá. Vai ser até engraçado, faz tanto tempo que eu não falo no rádio, acho que vai fazer 3 anos que eu não falo mais na rádio. Quando eu estava em Mogi, eu tinha um programa 1 hora todos os domingos, né? Durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, nós funcionamos esse programa. Agora já estou até com saudades. Então eu vou estar falando lá em nome do Senhor. Outro aviso, que sábado agora é culto da Sociedade Auxiliadora Feminina. Então venha participar em nome de Jesus e lembrando as irmãs para não deixar de trazer a sacolinha da bênção, né? Para que isso possa ser ajustado em nome do Senhor. Nós já fechamos a tesouraria o mês passado, já está aberto, quem está trazendo os seus dízimos, esteja entregando aos tesoureiros da igreja, amém? Amém, irmãos? Vamos ficar na paz? Quem gostou de ouvir falar sobre os símbolos do Espírito Santo aqui? Levante a mão. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso, não? Já tinha, Terezinha? Já tinha, Soninha, ouvido falar sobre o símbolo do Espírito? Amém? Tinha, Edna? Em parte. Então tá bom, é sinal que todos nós aprendemos. Está encerrado o culto em nome de Jesus.